Bom dia. A paz desse Deus maravilhoso sejam com todos nós, né? Hoje é sábado, 3 de dezembro de 2022 e vamos a mais um estudozinho desse nosso manancial diário. Estamos chegando aí aos finalmente do estudozinho do manancial. Um estudozinho para todo dia, né? Todo dia tem um estudozinho diferente aqui. Hoje a palavra de Deus se encontra aqui no 2 Samuel, no capítulo 9, do verso 1 ao verso 13. Fala de Mefibosete, filho de Jonatas, que era filho de Saul, primeiro rei de Israel. Então aqui está dizendo que Davi já conquistou o que tinha para conquistar até esse momento, e agora ele queria procurar alguém que fosse da família de Saul, já que estavam todos mortos, saber se sobrou algum vivo para que ele pudesse honrar. Olha só a dignidade, né, que Davi tinha, né? Não, deve ter alguém aí da família dele que sobrou, tragam para mim para que eu possa honrá-lo. E aí nós vamos ler aqui para entender melhor. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Fez uma pergunta ali aos as pessoas que ficam ali com ele, né, para obedecer-lhe, que agora ele é o rei, né? Porventura há, né? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda um da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Olha só o que Deus faz através dos seus servos. Tirou uma pessoa que estava, né, ali na casa de alguém, sendo cuidado por aquela família, e levou para diante do rei. Às vezes a gente está numa situação dessa, irmão. Estamos aí perturbados espiritualmente, sem forças para andar, sem forças para continuar, aquela coisa na cabeça da gente só, né, fazendo a gente pensar coisas erradas. Mas aí vem um servo de Deus e nos dá aquela palavra que nós precisamos ouvir. Agora Davi falou para Mefibosete: tu de contínuo comerás pão à mesa do rei. É isso que ele quer fazer com pessoas que ainda não, né, aceitaram a Cristo como Salvador. Ele convida você para que venha permanecer permanentemente na presença do Rei, na presença do Senhor, para que você ande na presença do Senhor, fale na presença do Senhor, para que de contínuo, todo dia, você se alimente da palavra, como nós estamos nos alimentando aqui através do manancial. Isso aqui é o nosso alimento espiritual. Espiritual. Lógico que nós também temos que comer o alimento físico, o pão, o leite, né? É muito bom para poder alimentar a matéria. Mas o espírito, irmão, nós alimentamos através da palavra do Senhor, da meditação da palavra do Senhor, das orações, do jejum, né? E tá permanentemente assim andando na presença do Senhor. E aí nós vamos comer na presença do Rei, andar na presença do Rei e viver com Ele. Porque Jesus falou que vai voltar para levar a sua igreja. E quando Ele vier, Ele vai arrebatar, né, a sua igreja. Vai ser repentino. Uma coisa assim extraordinária. E aí, assim como Ele fez com Mefibosete, que estava lá naquele lugar esquecido, né, mas era filho de Jonatas, que era amigo de Davi, que era filho do rei Saul, o primeiro rei de Israel.
né? Então, assim, Davi sabia, Davi amava Jonatas, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, e ele não poderia deixar que o filho do seu melhor amigo, Jonatas, padecesse. Então ele foi atrás de alguém e achou o filho dele. Então agora sim, Deus faz isso, irmão, com aqueles filhos que Deus tem. Às vezes ele está ensinando, né, a pessoa a ter humildade, simplicidade, para que ele possa também, na sua humildade, vir na presença do Senhor. Porque tem umas pessoas arrogantes, né, que falam pelos cotovelos, se acham alguma coisa. Mas na presença de Deus, irmão, nós somos iguais. Iguais. Para Deus não há diferença entre o zelador da igreja e o pastor da igreja, né? Para Deus está todo mundo no mesmo nível, igual. Deus trata todos igualmente, sem fazer distinção de pessoas. Entendeu? E o que a gente tem que fazer? É permanecer firme na presença do Senhor, andar na presença dEle, fazer a vontade dEle. É difícil, é muito difícil. Tem hora que a gente esquece, né? Tem hora que a gente esquece e faz coisas que desagradam a Deus. Mas logo a gente sabe que fez errado, pede perdão e continuamos aí na presença do Senhor. É isso que o estudozinho do Manancial está nos ensinando nesta manhã de sábado, para nós permanecermos firmes na presença do Senhor, com humildade, como servos de Deus. Olha o que diz o verso 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha só como que ele estava se achando. Mas ele colocou as palavras certas na presença de Davi. Quem é o teu servo? Quem sou eu? Quem sou eu para estar na tua presença? Então, assim, para nós estarmos na presença do Senhor, a gente vem do jeito que estamos. Mas a gente tem que ter humildade para reconhecer que nós somos pecadores e que na presença do Senhor, do nosso Deus, nós temos que pedir perdão para continuar na presença dele por nossos pecados. E temos que aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Porque com o coração, amado, esse coração que agora é de carne, a gente confessa para a justiça de Deus. Mas com a boca a gente confessa para a salvação da nossa alma. Então permaneça firme, permaneça na presença, né? Vá trabalhar, ore pela sua família, ore por você, peça para Deus estar te livrando, né, de tudo essas coisas que acontecem aí que a gente não quer que aconteça com você e com ninguém, né? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tu, o que pertencia a Saul e de toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, mandar a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. Glória a Deus. Olha só a posição que foi colocada agora, Mefibosete, uma pessoa que estava esquecida, que talvez ninguém gostasse nem de ficar perto, pela dificuldade dele, pela, né, talvez assim, a alta, baixa estima dele. Então, assim, agora ele está ali, na presença do rei, vai comer na presença do rei, vai opinar, vai aconselhar o rei. Querendo ou não, vai estar ali, perto do rei. E aqui, acolá, ou não, ele vai estar dando um conselhozinho. Entendeu? É assim, irmão. Assim, Deus quer te colocar numa posição de honra. Basta que você tenha humildade para chegar lá. Humildade. Humildade, com humildade você vai longe. Né? E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei mandar a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa como filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Olha só a posição que Deus colocou ele. Oremos ao Senhor.
Querido Deus e querido Pai, louvado seja o teu nome, Jesus. Muito obrigado pelo dia de hoje. Nos guarda, nos livra de todo mal. Abençoa todas as pessoas aí que nos assistem e compartilham, Pai. No nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Deus quer te colocar numa posição de honra. Confie, obedeça, seja um servo obediente, que você chega lá. Tenha humildade.